Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. Hoje é mais um programa da série especial Câmaras, onde nós vamos apresentar a CAMAF, a Câmara de Mediação e Arbitragem de Florianópolis. Você vai conhecer aqui com a gente todos os serviços que a CAMAF realiza, a sua experiência, os casos de sucesso, quanto custa fazer uma arbitragem na CAMAF e muito mais. Então fica aqui com a gente que você vai ter todas essas informações. Começa agora o Momento Arbitragem. Sou Asdrubal Júnior. Muito obrigado por sua audiência. Tenho aqui comigo, para a gente fazer uma entrevista, Dr. Eduardo Gomes, que é assessor jurídico da CAMAF, Câmara de Mediação e Arbitragem de Florianópolis. Ele foi também presidente, diretor jurídico e diretor de marketing da FECEMA, que é a Catarinense de Entidades de Mediação e Arbitragem. É professor também em cursos de Direito, de Administração e cursos tecnológicos na Faculdade Anhanguera, onde ensina a disciplina de técnicas de negociação e apresenta conteúdos de mediação e arbitragem. Então, vou apresentar o Dr. Eduardo Gomes. Muito obrigado por sua presença, por aceitar o nosso convite, para que a gente possa apresentar a entidade que você está aqui representando, que é a CAMAF, e a gente falar um pouquinho sobre os serviços que a CAMAF realiza. Para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você contasse sobre a criação da CAMAF, quando ela começou, como está o seu funcionamento, os serviços que ela realiza hoje e de que maneira ela tem contribuído com a sociedade de Florianópolis. Muito bem. Olá, doutor Asdrubal. Olá a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra participar aí do seu programa, já tão conhecido aí em todo o Brasil. Bom, a CAMAF, Câmara de Mediação e Arbitragem de Florianópolis, ela nasceu em 2012, janeiro de 2012, resultado de uma congregação de alunos de um curso especial de mediação e arbitragem. Esses alunos se juntaram, eram mais de 30 pessoas na época, se juntaram, como eu falei, reuniram recursos e montaram a Câmara. Até então, não muito conhecida, ainda não muito veiculada, a lei de arbitragem, a lei 9.307. Corpo multidisciplinar, aí haviam várias áreas do conhecimento humano, e começaram esse trabalho extraordinário, deram estrutura a essa Câmara, e lá começaram justamente a resolver conflitos. Desde lá, então, ela passou por transformações. Hoje nós somos 9 membros principais mantenedores de várias áreas do conhecimento também. Geralmente somos, na grande maioria, contadores, advogados, temos engenheiros, administradores, sociólogos e por trás, dando base a todo esse serviço, temos uma grande rede de profissionais que são chamados a participar de arbitragem ou conciliações conforme a área do conflito que se instaura. Então, aí está a nossa Câmara funcionando há 12 anos. 12 anos. Então, a gente falou 2002, né? 2002. 2002, porque 2002. No início eu achei que tivesse ouvido falar 2012, mas é 2002. 2002. Então, vamos completar 12 anos de existência da CAMAF. 12 anos de existência, completamos em janeiro agora. Em janeiro. Então completou. Completou. Efetivamente os 12 anos. Então, eu acho que esse já é um ponto que merece ser ressaltado. Nenhuma entidade, nenhuma instituição ou nenhuma empresa sobrevive 12 anos se não estiver desenvolvendo um trabalho correto, sério, que procure fazer o bem para as pessoas, procure realizar a ideia de justiça, que é o papel de uma Câmara de Mediação e Arbitragem, e naturalmente que esteja resolvendo de fato o problema das pessoas, porque em tempo muito menor do que isso, a instituição iria sucumbir se não estivesse caminhando pelo bom caminho, fazendo aquilo que é certo, que é sério e que é positivo para as pessoas. Eu acho que esse é um ponto que merece o destaque, porque
não são tão comuns assim no Brasil, instituições de arbitragem que já tenham esse tempo de vida e que já tenham se consolidado de uma maneira a demonstrar que não é um empreendimento aventureiro, é um empreendimento de futuro, mas que de forma dedicada e séria os seus dirigentes procuram fazer desde o princípio aquilo que é melhor para a sociedade. Cabe salientar também, Asdrubal, a atuação, a congregação com a FECEMA, como você já colocou, né? Nós somos filiados da nossa Federação Catarinense e, até onde eu sei, é a única do país, o único estado do país que tem uma federação de conciliação, mediação e arbitragem, né? Que acabou tendo um papel, acho, salutar, porque exatamente, é um papel de reunir as instituições que o Estado tem e de alguma maneira discutir os problemas comuns, as dificuldades comuns e unir forças no sentido de prospectar os caminhos alternativos, de promover a difusão dessa informação no meio da sociedade. E claro, cada entidade fazendo isso isoladamente seria muito mais difícil. Exato, era exatamente o que eu ia colocar, você colocou com muita maestria. O apoio da FECEMA foi salutar, essencial, né? É fundamental, né? A FECEMA está aí, até buscando novas entidades que queiram se filiar, e há justamente isso, uma divisão do conhecimento, um aprimoramento continuado e permanente de todos os integrantes da FECEMA, toda vez que surge uma dúvida ou um ponto legislativo novo, discutimos e traçamos diretrizes já no âmbito estadual. E também desmistificar um pouco daquela ideia de que as câmaras são necessariamente concorrentes. Na verdade, exatamente, elas são parceiras no sentido de que todas estão no caminho para promover o conhecimento sobre a solução por uma via menos conflitiva e, naturalmente, convencer a sociedade, os empresários, de que devem utilizar esse caminho. Então, muito mais do que adversários, eles são parceiros e aliados para poder juntos levarem essa mensagem com mais eficiência para a sociedade. E nós já temos há vários anos uma normatização interna da FECEMA prevendo situações em que um procedimento, seja de conciliação ou de arbitragem, possa ocorrer em mais de uma Câmara filiada, sem quebra de sigilo. Muito bom. Então nós podemos colher um depoimento de testemunha via videoconferência, por exemplo. Facilitando a capilarização da atividade, da parte operacional. Exatamente. Do funcionamento das câmaras. Né? Há muita... E até criando uma economia para os seus usuários. Exatamente. Ainda mais que nós estamos na capital, né? Há muitas situações com empresas baseadas na capital e que precisam de resolução de conflitos com outras empresas que estão no interior. Então essas câmaras do interior, filiadas à FECEMA, entram em contato conosco e nós podemos aí dividir o trabalho, resolvendo com mais eficiência para as partes e para as câmaras também filiadas. Muito bacana. É uma normatização bem interessante. Eu acho que acaba que isso é mais uma contribuição de ter uma entidade que procure congregar os interesses da categoria, no caso aqui do desenvolvimento da mediação e da arbitragem no Estado. Bom, voltando especificamente para a CAMAF, eu gostaria que você desse alguns exemplos de casos que a CAMAF já resolveu ou que vem resolvendo, para que o cidadão, o empresário aqui de Florianópolis possa perceber que o problema que ele tem hoje também poderá ser resolvido lá pela CAMAF. Sim, nós já tivemos aí, a título de exemplo, várias resoluções em acidentes de veículo, que não vêm de um contrato, né? As partes já conheciam as formas extrajudiciais de resolução de conflitos e acabaram procurando a CAMAF. Acho que aí eu vou até abrir um parênteses, doutor Eduardo, porque esse assunto eu diria, relativamente novo, para que as pessoas possam entender, porque elas têm uma ideia de que a arbitragem é uma solução possível apenas quando você prevê no contrato. Sim. E não é bem assim. Não é claro bem assim. Que prever no contrato é uma das maneiras de se escolher o caminho da arbitragem. Mas esse exemplo que você falou do acidente de trânsito, eu acho que demonstra mais claramente de que
pode ser uma relação que não dependa nem de existir um contrato, ou que não há como se falar em um contrato, em uma relação de pessoas que nem se conheciam e que vêm a se conhecer em razão de um abarroamento dos seus veículos, exatamente, ou seja, de uma colisão, e que naturalmente é a partir dali que nasce a relação entre elas, e elas já nasce essa relação com uma disputa a ser resolvida, e essa disputa pode ser levada para a arbitragem. Então acho que esse exemplo é emblemático para a gente ilustrar para quem está em casa que pode levar para a arbitragem, mesmo que não esteja prevista no contrato. Como funciona? Exatamente. Então, primeiramente, nós temos que passar esse conhecimento para as partes, né? Então, nesses casos que nós tivemos, elas já tinham uma noção da existência da CAMAF, da existência das formas extrajudiciais de resolução de conflitos. Elas já estavam pré-convencidas de que esse caminho era interessante. Exatamente. Né? Mas temos feito aí várias palestras, frequentemente em vários lugares, em várias entidades de classe, em reuniões de condomínio, né? Toda e qualquer situação em que possa ser feita uma reunião de pessoas, nós vamos lá, pedimos a palavra e explicamos. Isso tem dado um resultado muito positivo. Tá? Então, lembrando como o senhor colocou, não necessariamente precisamos de uma cláusula prevista no contrato. Não havendo cláusula compromissória prevendo a arbitragem, qualquer causa que diga respeito a um direito transacionável, direito patrimonial disponível, pode ser levado para a arbitragem. Além da arbitragem, nós temos um procedimento próprio de conciliação, autônomo, tentado, conciliação e mediação nos casos em que existir relacionamento das partes. Então, você não quer arbitragem, quer tentar uma conciliação, vá até a CAMAF, procure uma Câmara conhecida que as partes são treinadas em negociação e conciliação. Então, você vai ter uma chance muito mais aumentada de sair dali com um acordo escrito. Então, na verdade, até é bom ilustrar que a conciliação, e eu acho que esse exemplo que você está dando é exatamente isso, a conciliação é um serviço que pode até acontecer durante um procedimento de arbitragem, mas ela é um serviço independente, que pode ser realizado, ou seja, não está previsto a arbitragem, a pessoa não está ainda suficientemente convencida de que queira resolver por arbitragem, mas gostaria de resolver por conciliação, e ela pode procurar a Câmara para tentar, de forma independente, desvinculada da arbitragem, fazer a solução por conciliação. Caso obtenha êxito, maravilhoso, o assunto está resolvido. Se não conseguir, aí vai tomar a decisão se quer resolver por arbitragem ou não, na medida em que a outra parte também anua com isso, né? Exatamente. Você não quer uma decisão de um terceiro? Procure um procedimento autônomo de conciliação. É um caso de relacionamento, é um caso de família, entre sócios. Já tivemos caso entre sócios lá que resolvemos na mediação, né? Procure um procedimento de mediação. Conciliação e mediação, você não tem decisão do terceiro. Mas não, eu quero a decisão de um terceiro porque eu não consigo chegar num acordo com a outra parte. Aí procure o procedimento de arbitragem, que você vai sair com uma sentença. Sentença igual a de juiz de direito. Com a mesma força. Com a mesma força. Com a mesma força. E irrecorrível. Alguns colocam que tem até mais força que a do juiz. Porque é irrecorrível. Porque é irrecorrível. Né? Já ouvi. Mas por quê? Isso. Porque é um foro de eleição. Né? Exato. Mas brincadeiras à parte, o que acontece? Você sai com a decisão do terceiro, título executivo judicial, e resolve o seu problema ali. Né? Então, no caso do acidente do veículo. Em quanto tempo? Em quanto tempo? Isso. Nós temos resolvido aí mais de 95% em acordo na primeira sessão de arbitragem. Então é uma taxa de sucesso fantástica. Fantástica. 95% de solução por acordo na primeira audiência. Isso demonstra que não apenas as partes que estão procurando já estão imbuídas do espírito que deve nortear esse caminho, que é o espírito de estar a fim de resolver o problema, desejar uma solução e não procrastinar e não protelar essa solução, ou seja, isso já revela a boa vontade das partes que procuram esse caminho, que querem realmente resolver, porque se quem está nos assistindo estiver naquela situação de que não está a fim de resolver o problema, só quer dar o que nós chamamos aí, entre aspas, dar uma barrigada no problema, empurrar o problema para frente, não é o caminho da arbitragem que vai resolver essa situação. Mas se ela está a fim de resolver o problema,
esse caminho eficiente. Então, esse dado que você falou, essa taxa de sucesso de 95%, demonstra primeiramente que essas pessoas que estão procurando estão predispostas a uma solução rápida e estão desejosas dessa solução. Eu acho que a segunda coisa fundamental é que os profissionais que estão atuando na Camaf reúnem naturalmente habilidades e competências singulares para conseguirem criar um ambiente favorável, propício, para que as partes possam chegar a um consenso o mais rápido possível. Né? O que nós temos verificado é o seguinte: as partes que optam pela arbitragem, elas já têm uma certa tendência a querer buscar um acordo com a outra parte. Geralmente é a parte que move o procedimento de arbitragem. Só que o requerido, o chamado para a outra parte, que é chamada para a tentativa de conciliação, nem tanto. Então entramos na segunda parte que você colocou. Os nossos profissionais são todos muito treinados em negociação e conciliação. Então os próprios árbitros são treinados nessas outras áreas. Então a negociação é o plano, é o tapete de fundo de tudo isso. O que acontece? Os árbitros na primeira sessão, chamada de sessão conciliatória, ou seja, conciliação na arbitragem, como você colocou, vão trabalhar a negociação. E como nós temos um tempo administrado por nós mesmos, diferente do juiz de direito, que tem lá o seu limite de 30 minutos por audiência, nas nossas sessões não. Nós temos aí grande chance de trabalhar essa negociação e sair com acordo. Por isso do grande índice de acordos. Muito bom mesmo. Bom, eu queria que você contasse outras histórias de sucesso que a Camaf tem. Isso, eu comecei com aquelas que não têm cláusula compromissória, que são os acidentes de veículo, geralmente é o que nos aparece. Mas vamos abrir um parênteses aqui, porque eu acho que a altura do nosso programa aqui, a pessoa já deve estar inquieta, querendo saber como entra em contato com a Camaf, como consegue chegar a contactar e saber um pouco mais da Camaf. Quais são as formas de contactar a Camaf? Nós temos o nosso telefone, né, que é o 3222-0770, DDD de Florianópolis, então, 48. Está aí na sua tela. Vamos repetir. 48 3222-0770. Um número até fácil. Isso. Nós temos o nosso site, www.camaf.com.br. Então, Camaf, C-A-M-A-F, de Florianópolis. E lá no site ele consegue ver cláusula, modelos de cláusula, tem todo taxa o material, de tabelas de honorários. Tabela de honorários, modelos de cláusula compromissória para inserir nos seus contratos. Regulamentos também. Regulamentos de conciliação, mediação e arbitragem. Tudo disponível no nosso site. Além de várias notícias de eventos, estrutura, relação de árbitros. Você já pode chegar lá na arbitragem indicando o árbitro de sua preferência dentro daquele quadro que já aparece no site. Muito bom, muito bom. E várias outras situações interessantes, já linkadas também com o site da nossa federação. Então tá, agora vamos voltar às histórias de sucesso. Então, voltando lá, tiramos acidente de veículo. Temos também, sem cláusula, uma situação interessante que nós movimentamos ano passado, o primeiro MECA. O primeiro mutirão extrajudicial de conciliação e arbitragem. Tá? MECA. Na verdade, eu acho que aí vou abrir também um parênteses para fazer um registro que me parece salutar. A gente tem ouvido falar, Brasil afora, de movimentos de conciliação realizados ou promovidos com o estímulo do Conselho Nacional de Justiça e normalmente realizados, concretizados pelos tribunais de justiça dos estados, né? Mas esse é singular, porque esse é uma atividade paralela do Estado, uma atividade da iniciativa privada, da Camaf e de outras entidades que se envolvem também nessa atuação, normalmente com outros parceiros conveniados. Conta um pouquinho, então. Isso. Na verdade, esse MECA, ele teve iniciativa da própria federação. Então, foi feito um plano piloto, onde a executora seria a Camaf, do primeiro, né? Então, já temos um outro que teve andamento agora em Balneário Camboriú, também parceria da federação, iniciativa da federação, tendo como executora a Câmara de Balneário Camboriú. Tá? Quem são chamados para esse? Foi um procedimento muito interessante. Então a Camaf se reuniu, entrou em contato com diversas empresas e órgãos de classe, CDL,
geralmente mais o CDL, Coordenador de Lojistas, neste primeiro momento, e as empresas se demonstraram interessadas em participar desse mutirão. Né? Tivemos uma pincelada do Tribunal de Justiça daqui nos dando apoio. Organizamos 1.100 sessões de conciliação durante uma semana de mutirão. Organizamos toda a estrutura aqui em Florianópolis, cabines de conciliação, preparamos também como uma iniciativa nova, chamamos alunos de faculdades, muitos vieram principalmente dos cursos de Direito de todas as faculdades aqui da região, preparamos no nosso curso interno 43 conciliadores. Muito bom, hein? Organizamos cabines para que eles trabalhassem em duplas e nós ficamos por fora dando suporte a tudo isso. Então, dessas 1.100 sessões organizadas para acontecer durante essa semana, compareceram, se não me falha a memória, vou ter que puxar o dado, foram 110 casos. Que beleza. Dos 1.100 chamados, 110 casos compareceram. Destes 110 casos, nós tivemos 105 acordos. Olha só. Dos 110 que compareceram, tivemos 110 acordos. Que compareceram, 105 acordos realizados. Paralelamente... É uma taxa de sucesso excelente, porque quando a gente fala 1.000 e poucos foram chamados e 110 compareceram, a gente tem uma sensação de que houve um resultado menos importante do que se gostaria. Não, é que mas verdade, é que essas 1.000 pessoas que foram chamadas não tinha nenhuma obrigação de ir, era uma atividade absolutamente espontânea, voluntária. Não tinha cláusula. Né? Não tinha cláusula, não tinha obrigação nenhuma. E muito provavelmente poderia estar naquela circunferência de grupos de pessoas que não estão muito interessados em resolver o problema, querem mesmo aquilo que a justiça pode lhes oferecer de melhor, que é ganhar tempo. Exatamente. Né? Querem ganhar tempo, exatamente. Não querem resolver o problema, então se elas puderem não comparecer e ganhar esse tempo, é melhor para elas. Isso. Então, o que nos interessa ver objetivamente é o número de quem compareceu, que é pessoas que estavam atendendo a um chamado para tentar resolver o seu problema. Exatamente. Então, desse número é extraordinário o resultado de que de 110, 105 conseguiram concretizar o acordo, e eu parabenizo pela iniciativa, que demonstra que a iniciativa privada pode perfeitamente dar uma contribuição tão importante para a sociedade como essa, de resolver os seus problemas sem precisar necessariamente da figura do Estado no meio de tudo isso. Ela pode sozinha dar conta de resolver os seus problemas. Exato. Ainda quero colocar o seguinte, o tempo de divulgação neste primeiro MECA foi muito exíguo. Então, já estamos nos preparando melhor para uma segunda edição com um maior tempo de divulgação e chamado. Então, o índice de comparecimento com certeza vai aumentar. E por outro lado, quando é a primeira, sempre tem aquela coisa, ninguém ouviu falar antes, exatamente, não sabe bem o que é. Já a segunda, com uma taxa de sucesso dessa, que, claro, vai repercutir de forma importante no meio da sociedade, eu acredito que ela levará mais pessoas a procurarem essa solução. Então, parabéns mais uma vez. Paralelamente, Asdrubal, compareceram 10% do total, mais 110 casos, compareceram nas próprias empresas onde haviam as dívidas, como efeito do chamado para o MECA. Perfeito. Então foram feitos outros acordos diretamente nos credores. Que não foram no dia. Que não foram no dia. Não compareceram ali, mas compareceram nas suas empresas. Tá? Então, taxa de sucesso também podemos dobrar como um efeito paralelo. Muito interessante. Doutor Eduardo, a gente já está encerrando o nosso programa e eu quero aqui solucionar uma dúvida que o cidadão que está nos assistindo provavelmente tem nesse momento. Tudo bem, bacana, é uma solução muito interessante, se eu tiver um problema quero utilizar a Camaf, mas quanto custa resolver um problema lá na Camaf? Eu acho que essa é uma dúvida comum a muitas pessoas. Claro que ele pode acessar o site,
como você explicou, www.camaf.com.br, é isso? Isso mesmo. Então ele pode consultar e lá tem uma tabela. Mas já para a gente ilustrar aqui durante o programa uma situação concreta de quanto custaria resolver o problema por arbitragem lá na Camaf, vão pegar um exemplo de uma situação até que você já descreveu para mim no nosso bate-papo informal aqui antes de começar o programa, que são soluções de caso envolvendo empresas de formatura e turmas de formandos. Algum serviço que não tenha sido prestado de forma ideal, de forma adequada, segundo o olhar de quem contratou esse serviço. E aí isso quer se resolver por arbitragem. Vamos dizer que então a disputa seja algum serviço que custava 50 mil reais e a pessoa quer resolver isso lá na Camaf. Quanto vai custar as taxas, os honorários, ou seja, tudo junto, quanto vai custar para resolver isso na Camaf? Bom, Madruga, nós temos como já colocou, está no site a nossa tabela ela é decrescente, diminui a porcentagem dos honorários arbitrais conforme sobe o valor do pedido. Neste patamar que você colocou, nós temos aí valores fixos, R$30 como taxa de registro. Você levou o procedimento, R$30 para entrada. Sobre os honorários arbitrais, nós temos na tabela, no nosso patamar, entre 10 e 50 mil reais, nós temos a porcentagem de 8% sobre o valor do pedido, a título de honorários arbitrais. Você coloca aí mais 5% a título de taxa administrativa. Mas essa taxa administrativa tem um teto? Tem um teto de R$300. Perfeito. Tá? Então, só para a gente ilustrar. Isso. 30 mais o 300 da taxa, porque nesse caso 5% ultrapassaria os R$300. Então fica no teto. Exatamente. R$300 o teto. Então 30 mais 300, 330, mais os honorários do árbitro. Honorários arbitrais, aí nessa tabela, por 8% do valor do pedido. 8%. Isto. Sobre o valor. No caso de 50 mil reais, 8% daria sobre 4 mil reais. Exatamente. Né? Exatamente. Então, 4 mil reais mais 300 mais 30. R$4.330. Fora isso, só custaria para resolver esse problema lá na arbitragem. Isso. Fora isso, só custos extras não previstos inicialmente, que seriam deslocamentos para outras cidades, caso seja necessário, alguma prova a ser produzida, como uma perícia, quando a parte requer uma perícia, onde os árbitros já não são peritos naquela matéria. Tem os honorários do perito, Tem os honorários do perito. Né? Ou notificações das outras partes, quando há um erro de endereço, por exemplo, ou é necessário uma outra notificação, aí a parte vai poder aí R$10 por notificação. Ok, nada impactante. Prático, né? Para uma resolução que, quando nós não temos aí um acordo ou uma decisão na primeira sessão, nós temos levado aí menos de 30 dias para emitir a sentença. Então a gente chegou aí num valor aproximadamente de 8%. 8%. Né? Aproximadamente 8%, um pouquinho mais, porque tem essas taxas, um pouquinho mais de 8%, para resolver um conflito relativamente pequeno. Né? 50 mil reais não é um conflito de grande porte, é um conflito de pequeno porte. E é absolutamente viável. E isso ele vai resolver em quanto tempo? Dependendo da complexidade, a grande maioria nós temos resolvido menos de 30 dias. Em menos de 30 dias, há uma grande probabilidade de resolver. E quando não é menos de 30 dias, não vai ultrapassar, salvo uma situação de muita exceção. De muita exceção, não aquilo que a lei prevê meses. que é 6 meses. Exatamente. Então, de qualquer forma, é muito mais rápido do que qualquer outra solução. Muito mais rápido, inclusive, do que seria a solução por juizado especial, considerando a possibilidade de recursos que tem no juizado, que iria levar esse tempo aí. Eu não sei a realidade aqui de Florianópolis, em termos de juizado especial, mas da realidade que eu vivo, isso ultrapassa um ano com certeza, na solução pública, mesmo em juizado especial. Em 30 dias a outra parte não foi nem citada ainda. É verdade. E na arbitragem você já tem a sentença em mão. Doutor Eduardo, então eu quero agradecer imensamente a sua presença, dizer que a Camaf está de parabéns na percepção do momento arbitragem, uma Câmara que se consolidou ao longo de 12 anos prestando um serviço importante para a sociedade, é um exemplo de instituição
que a gente acredita que deva proliferar e se multiplicar pelo Brasil para que possa levar essa mesma solução para mais e mais cidades também. Então, parabéns, agradeço a sua presença e a sua participação. Quero deixar a palavra se você quiser fazer alguma consideração final e a gente poder encerrar o nosso momento de arbitragem. Doutor, apenas agradecer novamente a oportunidade, um programa tão interessante e conhecido aí nacionalmente, né? E deixar bem claro, qualquer nova informação, você tem o site da Camaf ou o site da FECEMA, www.fecema.org.br. Perfeito, está aparecendo aí na sua tela. Exatamente, aí você vai conhecer toda a estrutura e todo o material que há à disposição aí dos nossos filiados da população em geral, para melhor conhecer os meios extrajudiciais de resolução de conflitos. É isso. Muito obrigado, doutor Eduardo. E a você, eu quero agradecer mais uma vez por sua audiência e quero te pedir, se você gostou do nosso vídeo, compartilha, curta, comente, envie suas sugestões de pauta, suas perguntas, interaja comigo. Terei um grande prazer em te responder e em conversar contigo. Se você quiser fazer qualquer tipo de parceria para divulgar o nosso programa no seu site ou blog, pode enviar o e-mail para mim, o e-mail está aparecendo aí na sua tela. Segunda e quinta-feira você me encontra aqui no Momento Arbitragem. Mais uma vez, obrigado por sua audiência, até o próximo programa, um grande abraço.